Vamos lá, galera. É interessante observar isso. Quando nasce a curiosidade, a gente tem que matá-la, né? E eu vou começar aqui matando essa curiosidade com vocês de um questionamento feito por uma colega. Vê só. Código de Hammurabi, aproximadamente 1780 a.C. Sexto rei sumério, lembra lá? Acádios, sumérios, caldeus, né? Nascido em 1792 e morto em 1750 ou 1730, 1685 a.C., cuidado que a contagem é regressiva. Nascido em Babel ou Babel, Hammurabi, nome babilônico, ou Hammurabi, foi o fundador do Império Babilônico, correspondendo atualmente ao Iraque. Foi o único, no caso, líder mesopotâmico. E por que era mesopotâmico? Porque vinha de Mesopotâmia, terra entre os rios Tigre e Eufrates, né? A colocar um código de leis ali. 16 leis se destacaram muito, mas existiam mais de 182. E vamos lá, vamos analisar cada uma delas. Só que, como leis básicas, haviam 281 preceitos. O que é que ele diz? Isso foi base para a tradição depois judaica, depois foi base para a tradição do direito clássico, só que nasce com Hammurabi. E a gente vai pegar um pedacinho disso que está lá no Museu do Louvre, em Paris, onde ele comenta sobre isso, tá? O código apresenta dispostas 46 colunas e 3.600 linhas, com jurisprudência do seu tempo, um agrupamento de disposições casuísticas de ordem civil, penal e administrativa. Ou seja, a gente pode colocar que não é só o Código de Hammurabi que é uma das primeiras leis. Existiam outras leis que antecediam Hammurabi, mas essa ficou mais famosa do ponto de vista historiográfico. Bora lá. Olha algum trecho aqui bem interessante, tá? Se alguém enganar a outrem difamando esta pessoa, ou este outrem não puder provar, então aquele que enganou deve ser condenado à morte. Já pensou se a moda pega? Depois, se alguém fizer acusação a outrem, o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. Se ele não escapar sem ferimentos, se ele escapar sem ferimentos, perdão, o acusado não será culpado. E então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto aquele que não pulou do rio deverá tomar posse da casa que pertence ao seu acusador. Perdoem, eles eram bem passionais, né? Aí diz: um juiz deve julgar um caso, alcançar um veredito e apresentá-lo por escrito. Se o erro posterior aparecer na decisão do juiz, e se tal juiz for culpado, ele deverá pagar com 12 vezes a pena que ele mesmo instituiu no caso. Se alguém roubar a propriedade ou templo ou corte, deve ser condenado à morte. E também aquele que recebeu o produto. Olha aí o princípio da receptação também, né? A gente tem até aquela receptação que tem natureza, não tem natureza intencional, mas acontece aí também. E aí coloca, para a gente entender o código de Hammurabi, vocês estão vendo aí diretamente. Se alguém comprar o filho ou o escravo de outro homem sem testemunhas, ou o contrário, prata ou ouro, um escravo ou escrava, um boi ou ovelha, uma cabra, ou seja, se ele tornar bem a este, será considerado um ladrão e deverá ser condenado à morte. Tudo para o Hammurabi terminava com morte. Se alguém perder algo e encontrar este objeto na posse de outro, se a pessoa cuja posse estiver o objeto disser, um mercador vendeu isto para mim e eu paguei este preço justo à frente de outras testemunhas, e se o proprietário disse, então trarei as testemunhas para que conheçam minha propriedade. O comprador deverá trazer ao mercador que comprou o objeto das testemunhas e o viram fazer isto. O proprietário deverá trazer testemunhas que possam identificar sua propriedade. O juiz deve examinar as testemunhas dos dois lados, inclusive testemunhas se o mercador for considerado pelas provas um ladrão. Deverá ser condenado o quê? À morte. Aí ele coloca depois aqui: se alguém roubar um menor de outrem, este alguém deve ser condenado ao quê? À morte. Vai responder aí nos comentários. Se alguém receber uma casa de um escravo fugitivo da corte, de sua casa, homem ou mulher, e trouxer a proclamação pública na casa do governante local de um homem livre, o mestre da casa deve ser condenado ao quê? Ou seja, esse Código de Hammurabi, ele praticamente é uma das leis escritas, assim, deixadas, mais complexas, mas ao mesmo tempo era a lei da época. Cuidado para não confundir com lei de 12 tábuas,
princípio do direito romano, entre tantos outros. Mas aí que tá. Olha o que é engraçado. Tudo dele levava praticamente a um estado chamado de estado policialesco, mesmo sem haver ainda a criação das polícias propriamente dito. Lembrando que as polícias militares, né, que é a força coercitiva do Estado, ela surge quando o exército já não cabe. Lembrando que a polícia é uma reserva técnica do exército, uma reserva técnica e constitucional. Alguns podem até dizer que o Código de Hammurabi aí, eu estou feliz que eu estou com a minha canetinha nova aqui. Alguns podem dizer que o Código de Hammurabi em si é uma das primeiras, pode ser classificado como uma das primeiras constituições. Olha isso aqui, item 23. Se o ladrão não for pego, então aquele que for roubado deve jurar a quantia de sua perda. Então a comunidade a terra em cujo domínio deve compensá-lo pelos bens roubados. Essa é interessante. Ainda diz mais outra aqui. Vou escolher aleatoriamente, tá? Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos em uma colheita, que for, aí ele coloca, que for ruim em grãos ao nascerem, não nascerem por falta d'água, aquele ano aquela pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele devendo lavar sua tábua de débito na água e não pagar o aluguel naquele ano. Aí, era um seguro no caso se der alguma coisa ruim. E, bom, gente, só explicando, as leis, claro, evoluíram sociologicamente falando, elas precisavam evoluir porque a sociedade também evoluiu, né? A pena de morte, a pena restritiva ali, que tirava a vida, a pena capital aplicada pelo Estado também passa a ser retirada ao longo do tempo e ela passa a ser substituída, né? Com penas como prisão perpétua e vai. Essa aqui é interessante, para a gente encerrar. Se um homem tomar a esposa e ela adoecer, então desejar tomar uma segunda esposa, ela não deverá abandonar sua primeira esposa, quem foi atacada por uma doença, devendo mantê-la em casa, sustentá-la na casa que constituiu para ela enquanto esta mulher viver. Se o homem for culpado de incesto com sua filha, ele deverá ser exilado. Isso aqui ele não matava, né? Ele exilava. Olha que curiosidade. Bom, então era isso. Eu queria deixar aqui só esse videozinho gravado sobre o Código de Hammurabi, um pouquinho das leis que estão aí, e essa evolução também acerca do direito penal e do conjunto, que mexe um pouquinho com história, mexe um pouquinho com sociologia, mexe um pouquinho com, querendo ou não, também a história do processo criminal. E vale a pena vocês observarem que é muito interessante a gente ver essa evolução, né? Foi uma inquietação trazida por uma colega e eu acabei trazendo aqui para vocês, então espero ter ajudado. E quem quiser depois, deixa lá nos comentários que eu mando o link do Código de Hammurabi para vocês, da Hammurabi's Code, né? Vai estar em inglês, mas é só traduzir que está perfeito. Obrigado, gente. É isso.